sustentador de todas as coisas. E exatamente por ser soberano, Ele criou os homens à sua imagem e semelhança, para repartir com os homens essa capacidade de criação, de domínio e de condução de processos. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi a pior coisa que Ele podia ter feito. Porque se eu disser assim, eu quero meus filhos parecidos comigo, irmãos, eles vão me peitar o tempo todo. Pior coisa é você ver os seus erros no seu filho, não é não? Quem é pai, você diz, meu Deus, me é igual a mim. Como eu era insuportável. Então quando Deus nos criou, Ele disse assim, meu Deus, esse menino é igual a mim. Ele questiona, ele argumenta, ele decide, ele é livre, ele cria. Então eu creio nesse Senhor soberano, irmãos. Eu creio no Senhor Criador e sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu creio nisso. Mas eu creio que Ele nos criou livres. E nos criou na condição de escolher se nós queremos participar dessa grandeza, dessa soberania dEle, ou queremos acabar com a nossa vida. Então eu queria nessa noite usar um argumento histórico para levar os irmãos a uma reflexão sobre essa sensação de que existe um escrito na nossa vida e que nós não podemos fugir dele. Olha, se nós olharmos para as nações islâmicas, Arábia Saudita, Síria, Líbia e todos os países chamados islâmicos fazem parte da Liga Árabe. E se nós olharmos para a Índia, são nações fundadas e calcadas em doutrinas religiosas. E essas doutrinas afirmam que a realidade é estática, que a realidade é fechada, que a realidade é um fato hermético. E a gente olha para essas nações e percebe que essas nações são pobres, que o cara nasce pobre e diz assim, eu nasci pobre porque o Shiva quis que eu nascesse pobre, eu nasci pobre porque Allah quis que eu nascesse pobre. Por que ele não se desenvolve? Por que aquele povo não sabe se governar, irmãos? Eles têm ditadores que estão há 30, 40 anos lá, porque ele diz assim, não, Allah escolheu o califa, Allah escolheu como é o nome do endemoniado lá dali? O Muammar Gaddafi. Allah escolheu o Gaddafi e nós temos que aceitar o Gaddafi. Lá no Iraque, até pouco tempo atrás, havia um ditador nojento, ceboso, sujo, fedido, chamado Saddam Hussein, e as pessoas diziam, não, Saddam Hussein está lá porque Allah quis. Todos os países árabes são governados por tiranos. E a Índia é um país pobre, faz parte do BRICS, porque tem muita gente que lá come, um país que tem quase 1 milhão de pessoas como a China, então tem que produzir alguma coisa. Mas o sujeito que nasce pobre na Índia, irmãos, ele diz assim, eu nasci pobre porque Shiva quis que eu nascesse de uma casta pobre, eu vou ter que morrer pobre. Por que as mulheres não reagem na Arábia? Porque elas são mulheres e Allah disse que as mulheres têm que usar o véu. E que as mulheres têm que usar a burca, e que as mulheres têm que ser submissas e servas dos seus maridos, qualquer que seja a patifaria que ele faça com ela. Aí a mulher nasce num contexto desse. Eu fico imaginando, irmão, se fosse a minha filha nascer num contexto desse. Aí você olha para esses países, que são países calcados na doutrina de que assim, não, as coisas são como são, e acabou. Você é pobre? Você nasceu pobre? Foi? Então você tem que continuar pobre, porque foi assim que quiseram os deuses. O seu script no papel, na peça, é que você é pobre. Aí nós olhamos para nações
como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, por exemplo, fundadas em ideais como liberdade e livre iniciativa. E a gente vê claramente a capacidade de produção cultural, a capacidade de produção artística, a capacidade de produção social, a capacidade de produção política, são capacidades que sobejam. Capacidades que sobejam. Não me diga um cantor árabe que você conhece. Me diga um cantor árabe. Me diga uma música, uma banda boa árabe aí, ou indiana. Me diga um político indiano que você conhece. Aí. O Gandhi não vale. Não, todo mundo diz o Gandhi. Aí só tem uma alternativa no vestibular. Não, não vale. Me diga um político árabe que você diz, rapaz, aquele político árabe, o cara, nosso Deus. Me diga um escritor árabe que você conhece, que é bom, me fala um. Os bons meninos saíram de lá, irmãos. Me diga uma banda boa da Inglaterra, de música. Que mais? Beatles, Genesis, The Police, Queen, Elton John, George Michael. Me diga, gente está fazendo cultura nos Estados Unidos desde muito tempo. Já pensou se alguém tivesse dito Michael Jackson? Ei, pretinhos, preto aqui não tem valor. Você é pretinho, você nasceu pobre. Então, meu filho, você vai trabalhar igual seu pai, igual seus avós, na lavoura. Já pensou, irmãos? O mundo teria perdido um gênio. Me diga um corredor de Fórmula 1, árabe ou indiano. Me diga um jogador de futebol árabe que diz assim, o cara detonou no mundo inteiro, o cara aconteceu, me diga. Me diga um jogador de golfe, de basquete, de cricket, de pôquer. Me diga o nome de uma mulher escritora indiana, irmãos. Não tem. Eles são pobres porque eles acreditam que eles têm que ser assim. A diferença básica entre estas nações que eu fiz aqui como argumento sociológico é a interpretação que eles têm da existência. Eles acreditam numa perspectiva diferente. Na Índia você é como é, nos Estados Unidos você pode sonhar como você quiser. Na Arábia Saudita, Allah determina. Nos países do Ocidente, os países ricos da Europa, você faz a sua história com o seu trabalho. Mas vamos voltar para o texto. O filho mais moço, perante uma vida que estava posta diante dele, ele resolve fazer um experimento. Ele queria descobrir qual é o caminho das decisões. Ele queria viver a liberdade, meus irmãos. Ele queria fazer a sua própria história. E assim ele o fez. Ele chegou e disse, eu quero ver qual é. Eu quero ver qual é. E essa é a essência do episódio. A liberdade que nós temos de ver qual é. Agora, da hora que ele toma a decisão até a hora que ele assume a decisão, tem um intervalo que a Bíblia diz, passado alguns dias. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Meus irmãos, nós não podemos perder o foco de toda a nossa reflexão nesse episódio. É a manifestação muitas vezes estranha do amor de Deus. O amor de Deus se mostra de uma forma estranha. Eu estou trazendo lá nas sextas-feiras na Messejana, no culto de doutrina, uma série de mensagens para tratar da questão da homossexualidade. E eu estou tentando fazer um discurso centrado, sereno, sem histeria, porque
o momento é histérico, os pastores estão histéricos na televisão falando, por que isso, por que aquilo e tal. Eu não quero entrar por esse caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que o Senhor Deus ama os homossexuais também. Porque o Senhor Deus ama os bandidos. Porque o Senhor Deus tem um amor estranho. O amor de Deus é tão estranho, irmãos, que nada do que eu faça vai aumentar o amor dele por mim, nem diminuir o amor dele por mim. Você pode jogar pedra no céu, você pode chamar Deus de tolo, você pode dizer o que você quiser, você não vai mexer em nada o amor de Deus por você. Você pode dar todos os seus bens, você pode dar toda a sua oferta, você pode vir aqui no culto, trazer 50 pessoas, Deus não vai lhe amar mais por isso. Não há na Bíblia nada que diga que Deus ama mais alguém do que isso. Deus ama de tal maneira. E acabou. É estranho. Então, nesse texto, existe uma manifestação estranha do amor de Deus. E nesse ponto específico, quando diz que, passados alguns dias, eu quero tratar de 3 coisas. Em primeiro lugar, o amor de Deus se mostra a nós no formato da vida. No formato da vida, descobrimos o amor de Deus. A história das nossas vidas, de cada um de nós, sempre será marcada por alguns pontos referenciais inalienáveis. Não tem jeito. A nossa família é determinante. Nós não podemos fugir da nossa herança familiar. Não tem como, irmãos. Não tem como. Nós não podemos fugir do lugar que nós nascemos. Nós não podemos fugir da cultura que nós aprendemos na nossa infância. Nós não podemos fugir dos valores que são referenciais inalienáveis que estão impregnados em nós. Mas escute, muito do que a vida será depende de nós e não desses fatores. E o que me impressiona é a capacidade que o passado tem de prender as pessoas.